Olá, gente. Prazer estar juntos aqui de novo. Eu vou falar sobre oração. Oração é um tema que todo cristão, todo ser humano deveria se aprofundar e conhecer, entender bem como é que isso pode gerar frutos realmente na nossa vida, né? Oração, muitas vezes, ela é confundida com o pedir, tá? Por isso que eu vou falar aqui hoje sobre a atividade da oração, tá? Oração não é só esse momento que a gente... Não é apenas esse momento que a gente começa a pedir, né? É só pedir. A oração vai muito além do pedir. Pedir faz parte, né? Pedir e recebereis, buscar e achareis. Mas a oração vai muito além disso. Então vamos estar falando um pouquinho sobre a atividade da oração, né? E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção antes de entrar especificamente em uma atividade da oração é sobre a questão de muita gente às vezes ora e exclui o agir. Eu queria te dizer com muita clareza que a oração não substitui, ela não compete e ela não exclui o agir, ela não exclui a ação, tá? Até a palavra oração, né? Ela termina com ação, você começa orando e termina agindo, né? Veja, é um princípio muito claro na Bíblia. Se a gente quer colher resultados, nós precisamos semear ações. Tá? É muito claro a palavra quando ela diz o seguinte: você colhe tudo aquilo que você semeia. Então vamos deixar claro, o pessoal mais responsável pelo que você está vivendo hoje é você mesmo. Você está colhendo aquilo que você semeou, segundo a palavra de Deus. Tá? Não tem escapatória para isso daí, não tem fuga, não tem escape. É a realidade. Então não adianta reclamar de fulano, do ciclano, do governo, da mulher, do papagaio, porque o maior responsável pelo que você está vivendo hoje, é você mesmo. Tá? Então, a oração, ela não pode excluir a ação, pelo contrário. Se você vê muito frequentemente na Bíblia, aquele homem que estava orando, aquela mulher que estava orando por alguma coisa, foi a pessoa que Deus acabou usando para aquilo mesmo que ele estava orando. Então, ele colocou no coração do homem o desejo de orar, de clamar por aquilo e usou aquela mesma pessoa para fazer o trabalho. Tá? Então, veja, quando a palavra de Deus fala sobre semear, ela também diz assim: quem semeia bem, colhe bem. Quem semeia mal, colhe mal. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Tá? Então, eu queria até chamar a atenção de algumas igrejas ou pastores que a igreja espera que aconteça um crescimento natural, orgânico, né? Na medida que seus cultos vão se seguindo, as semanas, meses passando, você espera um crescimento natural orgânico, é isso que você está querendo, é isso que você está, de alguma forma, lutando por. Mas, de fato, muitos acabam não agindo nesta direção. Pouco agem ou não agem nessa direção. Né? Então, gente, a gente não vai colher o que não semeou. Tá? Quer dizer, nos cultos de domingo, acabam só pregando mensagens densas sobre ensino, correção, advertência, raríssimos apelos de conversão. Quer dizer, são cultos não muito convidativos ou voltados para visitantes cansados e sobrecarregados, que precisam conhecer Jesus. Então, naturalmente, não há esse crescimento explosivo ou orgânico que se espera que aconteça. A coisa não flui, porque... como diz a palavra de Deus em Romanos 10, 14, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se a gente não tem uma palavra para o cansado e sobrecarregado, o visitante que está chegando à igreja e tal, ele vai entrar nos cultos e vai sair do mesmo jeito. Por quê? Porque as suas ações não são na direção do que você deseja. Então você não vai colher esse resultado, porque você só colhe aquilo que você semeia. Tá? Os cultos, na minha opinião, os cultos dominicais precisam ser um pouco mais leves, mais evangelísticos, deixar fluir mais. Não é culto para você dar palavra dura de correção, de disciplina, eventualmente sim, né? Mas você tem outros dias da semana para trabalhar um pouco mais profundamente estas coisas. Tá? Bom,
Vamos entrar então na primeira atividade que eu queria falar com vocês. A primeira é entrar com ousadia e liberdade na presença de Deus. É a atividade inicial de uma vida de oração. Eu vou começar a orar, eu preciso entrar com ousadia e liberdade na presença de Deus. Não cheio de, mas quem sou eu e não vou e tal, eu não estou animado, não estou não sei o quê, e Deus, não estou bem com Deus, eu estou... Gente, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Hebreus 11:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Gente, para entrar na presença de Deus, você não precisa ser o cara. Você não é aquele super-homem que está fazendo tudo certinho, tudo. Não. Você entrar na presença de Deus é com ousadia. Por quê? Não é porque você passou a semana bem. É porque o sangue de Jesus é o caminho que me abre as portas à intimidade, à presença do Pai, a tudo de Deus que pode acontecer na minha vida. Tá? Então, é pelo sangue de Jesus e não por outra razão. Então você tem que entrar com ousadia, com liberdade, que você foi lavado, você é perdoado, tá? E com sincero coração, em plena certeza de fé. Certeza de fé de quê? De que eu sou perdoado, que eu sou amado, que eu sou redimido. Né? Então eu entro, mas meu coração tem que estar sincero, assumindo os erros, assumindo as fraquezas, assumindo tudo, as fragilidades, as lutas que eu estou tendo, as dúvidas, questionamentos, coloca diante de Deus. Deus se permite ser questionado, ser perguntado, ser consultado. Tá? Então você tem essa liberdade. Tá? E dentro dessa primeira atividade, que é entrar com ousadia e liberdade na presença de Deus, é muito fundamental de se lembrar da nossa identidade. Quando Jesus nos ensina como orar, ele começa a oração como: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, ele começa dando identidade. Eu sou filho de Deus. Deus me trata como filho, ele é pai para mim. E como diz a palavra, né, se um filho pedir pão para o pai não vai dar uma pedra, né? Isso esses pais terrenos. Quanto mais o Pai Celestial, que é muito mais perfeito, é muito mais amoroso, é muito mais provedor e protetor conosco. Ele não vai nos dar o que a gente não tá buscando. Tá? Deus ele é Pai. Então, como filho, eu tenho mais intimidade, eu tenho liberdade na presença dele. Pelo sangue de Jesus, eu tenho essa liberdade. E, por último, dentro desse primeiro tema, a atividade da oração, né? Eu tenho pleno acesso e total merecimento. Porque às vezes a gente entra, não mereço nada, não mereço. Por que eu tenho merecimento e tenho pleno acesso? Porque eu estou entrando nele e orando em nome de Jesus. Não é no meu nome. No meu nome, Deus não poderia nem sequer me dar ouvidos. Mas eu estou orando em nome de Jesus. É outra história, queridos. Em nome daquele que venceu, em nome daquele que morreu em meu lugar. Ele me outorgou, ele me deu direito a usar o nome dele para viver, para entrar na presença do Pai, para ter essa liberdade com ele. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a filiação, a nossa identidade em Deus, em Cristo, tá? Nos dá toda a possibilidade, o caminho. Comece as suas orações se resgatando a sua posição de filho, entrando com toda a ousadia e liberdade na presença do Pai. Segunda atividade fundamental da oração é agradecer. Agradecer. Isso tem um poder tremendo na sua vida, nas nossas vidas. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, consolidando o assunto, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tá? Então, agradecer em tudo. Qualquer situação, qualquer momento. A prática do em tudo dai graças, a prática do dar graças na nossa vida, no dia a dia de oração, é cura para os nossos olhos. Jesus falou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, será luminoso, né? A nossa vida será abençoada. Então, eu preciso de bons olhos. E o que são os bons olhos? Gente, aquele que fica
no hábito, na prática de reclamar da vida, reclamar das injustiças, reclamar do fulano, do ciclano, do vizinho, do patrão, do funcionário, reclama de todo mundo, reclama de tudo. Gente, a prática do dar graças, ela muda o nosso olhar, ela nos dá bons olhos. Esse olhar negativo para as pessoas, para os fatos, para os acontecimentos, para coisas que já aconteceram, é muito ruim. Então, quando a gente se desenvolve no dia a dia da oração, a dar graças, a agradecer. Por exemplo, tive um almoço com a família, obrigado, Senhor, pelo almoço, por esse tempo com a família, foi um tempo legal, né? Obrigado pela semana, obrigado pelo negócio que eu fechei, obrigado pelo negócio que eu ainda não fechei, mas vou fechar, obrigado porque o Senhor sempre provê, o Senhor sempre abre uma porta de solução, uma porta de saída, o Senhor sempre é cura e libertação e vitória na minha vida, sempre acaba me conduzindo em triunfo. Você está declarando a fé, você está mudando o teu olhar, se desenvolvendo no espírito de gratidão. O dar graças muda o nosso comportamento e o nosso olhar. E tem uma outra coisa, ele abre os nossos olhos para perceber o agir de Deus. Quando você começa a agradecer e ir nos detalhes, você fala, puxa, realmente, Deus está agindo na minha vida, está agindo aqui, está agindo lá, está agindo acolá. E sabe o que acontece quando você enxerga, você percebe, você reconhece o agir de Deus em cada área da sua vida? É o que fala Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando a gente reconhece o agir de Deus, olha, Deus está aqui, Deus está agindo. Eu não estou reclamando que Deus não faz nada, está brigando com Deus, está brigando com a vida, brigando, reclamando de tudo, das injustiças. Quando ficamos assim, nós não agimos, não somos pessoas de resultado, não somos pessoas de ação, não há dinâmica na nossa vida. Tá? Não há dinâmica espiritual, não há fluir do Espírito nos nossos atos. Tá? Então, quando eu reconheço o Senhor numa área da minha vida, Ele endireita esse meu caminho. Eu reconheço, Deus está aqui. Deus está aqui. E a prática da gratidão melhora o nosso olhar para reconhecer. Sabe o que é reconhecer? Você fica muitos anos sem ver uma pessoa e você cruza com ela na rua. Nossa, está gordo, careca, tá usando óculos e tal. Não reconheço. Quem é você? Ele te cumprimentou e você não reconhece. Até uma hora que você olha bem e tal, aí ele fala, sou fulano. Eu reconheci você. Né? Então é reconhecer a pessoa. Ela está lá, mas você não está reconhecendo. Então reconheça o Senhor em cada um dos seus caminhos. E Ele vai endireitar cada um dos seus caminhos, das suas veredas. Tá? Vamos agora para o pedir. Em Mateus 21:21 está escrito assim, Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Então aqui é um ensinamento poderoso sobre a fé. Né? Eu preciso crer que aquilo vai acontecer. Né? Então, quando eu peço, no mundo espiritual, dentro do meu espírito, eu já creio que recebi. E aquilo, então, vai acontecer. Né? Essa é a fé. Ela antecipa o fato, ela produz o milagre. Né? Sem fé, as coisas não acontecem. Né? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro ensinamento é essa importância da fé no pedir. O pedir só tem poder se vier acompanhado realmente de fé, né? Se não duvidar, você está pedindo, mas não duvida, você crê que Deus vai te dar, você crê que a bênção vai chegar, a tua resposta vem, né? E será a teu favor. Mas em 1 João 5,14, o apóstolo João diz o seguinte, esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então ele acrescenta um detalhe aqui. Você vai pedir, e se você pedir, você sabe que ele vai te ouvir, e ele te ouve, e em função disso você está certo de que você vai obter o que você está pedindo. Né? Você continua no pedir, crendo e recebereis. Né? Mas ele acrescenta um detalhe. Qual é o detalhe? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então isso daqui é algo muito importante no pedir, e que muita gente
perde esse poder da fé, de simplesmente crer e não duvidar e continuar firme na convicção de que vai receber, porque você fica assim, mas será que é da vontade de Deus? Cara, se você não sabe se é da vontade de Deus, você já não sabe se ele está te ouvindo, você já não crê que vai receber, você já quebrou Mateus 21, 21 e 22 e tal não sucede. As coisas não acontecem, porque a tua oração tá confusa, você está meio perdido em dúvidas. Tá? Sobre o pedir que não é de acordo com a vontade de Deus, eu tenho uma passagem clara na Bíblia, que é Tiago 4,3, que diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Senhor, eu quero ter um avião, Senhor, eu quero ter o supercarro. Tem muita coisa que a gente pede que, sabe, é tanta besteira, é tanta futilidade. Olha, eu creio e tenho convicção de que Deus quer que a gente seja próspero, sim, quer que tenha condições de lazer, de viajar com a família, de usufruir, de morar bem, de ter boas escolas para os filhos, de ter, sabe, ter uma vida muito abençoada. Deus quer isso para nós, né? Ele nos dá à medida que essas coisas não nos destroem, na medida que essas coisas nos constroem e não destrói. Tem muita gente que se recebe muita coisa, vira as costas e vai embora, não quer mais saber de Deus, não quer saber do reino, agora eu tenho isso aqui, né? E chuta o pau da barraca. Então, aí entra o pedir mal, aí entra o desvio de foco da nossa alma. Então, como é que eu vou pedir segundo a vontade de Deus, né? E eu vou te dar o seguinte conselho, apoie os seus pedidos, cada pedido, eu estou pedindo isso, linka com uma promessa de Deus, uma promessa clara de Deus, né? Por exemplo, estou precisando de recursos, precisando de dinheiro, estou com medo da provisão da família e tal, e você vai lá em algumas passagens que falam com muita clareza da provisão, que Deus é provedor, né? Olha a erva do campo, nem Salomão se vestia tão bem quanto a beleza da erva do campo. Eles não trabalham, não colhem, não fiam, contudo, Deus as sustenta. Quanto mais importantes são vocês, né? Isso daí não quer dizer que não é para trabalhar, pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que quem não trabalha também não come, né? O trabalho é importante para a gente gerar recursos, viver e fazer a obra, e Deus está conosco no trabalho, né? O pão de cada dia é uma bênção, algo que a gente deve pedir para Deus realmente, né? No Pai Nosso tem esse pedido. Quando você fala lá na queda, Deus falando com Adão, ele fala assim, a terra está amaldiçoada por sua causa, comereis o pão no suor do seu rosto. Então, ele não está dizendo que vai faltar o pão, ele está dizendo que você vai comer o pão, mas vai ter que trabalhar por isso. Vai ser no suor do rosto. O plano original não incluía esse trabalho suado, né? Não sei, seria algo talvez mais leve, mais prazeroso, né? Do que acaba se tornando no dia a dia nosso. Mas, veja só, 2 Coríntios 1:20, fala assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Então, você quer orar segundo a vontade de Deus? Apoie cada uma das suas orações em uma promessa de Deus. Você está orando sobre um assunto, procura na palavra uma promessa sobre isso. É fácil achar. Até o Google vai te ajudar, tá? O Espírito Santo vai te lembrar das promessas na hora que você está orando por alguma coisa. Ele faz isso. O Espírito Santo faz isso quando a gente está orando. Tá? Ele lembra, olha, a promessa está aqui, né? Ainda diz assim, né, a sequência do verso 20, porque também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Tá? Então peça com fé, confiante, linka uma promessa de Deus com o teu pedido. Está doente, né? A palavra de Deus fala, se tiver entre vós alguns enfermos, chama os presbíteros da igreja, unjam com óleo e a oração da fé salvará o enfermo. Quer dizer, ele não diz que se for da vontade de Deus, diz que a vontade de Deus é essa. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a vontade de Deus, queridos. Deus não quer para você um casamento sofrido, angustiado e tal, e também não quer o divórcio. Então você ora clamando por um casamento abençoado, uma restauração no seu lar, tudo, peça, tá? Mas confiante que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade de Deus não é o divórcio, é que o casamento seja preservado, ore com fé, porque ele vai transformar o seu casamento, que é a vontade dele, em boa, agradável e perfeita. Tenha fé nessa direção. Amém? Apoie tuas orações em promessas, porque
Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Quarta a atividade da oração, que é muito importante para nós, é o entregar, confiando. Entregar e confiar. Tá? Veja em Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o caminho ao Senhor. Você está fazendo, está agindo, sabe, faz o que tiver ao teu alcance, o que você puder fazer, você faz. Mas chega um ponto que, ok, eu não vou continuar me angustiando. Eu fiz o que era possível. Tem algo mais para fazer? Me mostra, Senhor. A gente vai falar sobre direção daqui a pouco. Me mostra. Mas eu confio no Senhor. Eu te entrego isso. Toma essa situação, né? E sabe o que quando a gente faz isso, o que acontece? O mais ele fará. A entrega plena, verdadeira, em confiança em Deus, libera o agir de Deus a nosso favor, libera o agir de Deus naquele assunto, naquela situação, naquela entrega que você está fazendo. Tá? Quando a gente não consegue entregar, parece que o assunto fica travado, ele não sai do lugar, ele não se desenvolve, fica preso. Tá? No mundo espiritual, ele trava alguma coisa no mundo natural. Então, no mundo espiritual, a minha entrega diante de Deus, plena, completa, está entregue, Senhor. Eu descanso no Senhor. O que vai acontecer aí? Deus vai agir. As travas são rompidas, o agir de Deus é pleno e as coisas acontecem. Tá? A quinta atividade da oração é o zerar a ansiedade, é o entrar no descanso, o esperar em Deus. Tá? Essa é a quinta atividade. Então, eu estou falando aqui de Hebreus 4:1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Tá? Então, a gente entra no descanso pela fé. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E ele nos chama para esse descanso. Só que o descanso não é de um dia. O descanso é para a nossa vida toda. É para confiar em Deus o tempo inteiro. É para não andar ansioso de coisa alguma, como fala Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, que a gente já falou. Tá? Agradecendo, lança as ansiedades sobre ele, está te preocupando, Senhor, obrigado por essa situação, está me preocupando, está me aproximando mais de ti, eu sei que vai ser bênção na minha vida no final, porque tudo coopera para o meu bem, né? E dá graças. 1 Pedro 5:7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é zerar a ansiedade diante de Deus, não dá ansioso de coisa alguma, em tudo eu faço conhecido diante de Deus. E cada entrega que eu vou fazendo, eu zero a minha ansiedade. Eu me coloco no descanso, tá? Aí primeiro fizemos a entrega plena e agora eu vou zerar a ansiedade. Entrar no descanso. Esperar em Deus, tá bom? Com uma coisa muito forte que eu falei no início, tem relação com isso agora. Esperar em Deus não quer dizer ficar parado, sem ação. Eu orei, agora não vou fazer mais nada. Não. Eu orei, agora não vou ficar mais ansioso. Eu orei e não vou ficar mais angustiado. Eu orei e não vou ficar mais preocupado. Não vos preocupeis com o que é a vez de vestir, de comer, né? Aonde morar, como pagar as contas, como crescer. Não vos preocupeis. Confia. Age naquela direção, mas a preocupação, a ansiedade, a angústia está fora. Tá? O agir faz parte. A ansiedade, a angústia e a preocupação não fazem parte. Então joga fora. Porque elas vão, inclusive, atrapalhar o seu ouvir de Deus e o seu agir em Deus. Tá bom? Sexta atividade, muito, muito fundamental para todos nós, é o confessar pecados, assumir erros, se render ao Senhor, tá? Liberar perdão. Essa atividade de correção, de ajuste, de aprumar a nossa vida. Tá? Então, a Mateus 5:3, por exemplo, diz assim, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão,
e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, faz parte da oração esse confessar os seus pecados, né? Um após o outro, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? A confissão, ela não libera naturalmente o perdão, mas ela libera muito além disso, a purificação. Ela traz o conserto. Quando eu confesso, eu tô chamando para a minha vida o conserto, a purificação da minha alma, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, né? Estão sendo purificadas no sangue de Jesus. Tá? Então, a confissão, ela promove isso. Tá? Guardar mágoas, né? Joga fora mágoa, amargura. Você brigou com alguém, vai lá, se acerta com a pessoa o mais rápido que puder, né? Não fica com aquela amargura, com coisa, não se mantenha pesado. Perdão é muito mais sobre você do que sobre o outro. É cura para você, é transformação na tua alma, é leveza de vida, é qualidade de vida. Tá? Então vamos aqui para a sétima, que é buscar a direção do Espírito Santo. Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Ele nos dá a direção. Né? Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Né? Iria nos orientar na verdade. Então, veja, o Espírito Santo tira dúvida. Você está inseguro, tem dúvida, não estou entendendo a palavra, não estou entendendo esse funcionar de Deus na Bíblia. Se coloca diante de Deus, pede revelação do Espírito Santo. Ele vai te dar espírito de sabedoria e de revelação, porque nós somos guiados por ele. Os nossos pensamentos podem ser orientados por ele. Tem uma decisão importante para tomar, toma com ele. O buscar uma direção de Deus, entrando na prática do nosso dia a dia de oração, é uma coisa maravilhosa. Ele é segurança para a tua vida, segurança para a tua alma, segurança para as tuas decisões, suas escolhas. Pede direção. Mas como é que eu vou ouvir a direção de Deus? Você está orando, está entregando, se não for de Deus, você não vai sentir paz, aquilo vai te dar alguma dúvida. Você já conseguiu entregar, está na mão de Deus, você está intercedendo, o Senhor assumiu aquilo ali. Ele vai agir nessa direção, tá? Mas é muito importante você ter paz na hora de decidir. Às vezes Deus nos mostra na palavra, olha, isso não é bom, né? Um caminho que você estava tomando, olha, Abraão tomou esse caminho aqui no passado, foi um desastre. Davi também fez esse negócio aqui, não, deu ruim. Tá? Então, o Espírito Santo vai nos mostrar, vai nos lembrar da palavra, vai nos lembrar de circunstâncias, vai nos trazer paz, vai nos trazer desconforto, tá? Sobre determinadas situações, determinadas pessoas, fazer um contrato, não fazer, mudar de empresa, não mudar, namorar com essa pessoa ou não, casar com aquela ou não, né? Mudar de cidade ou não, estar congregando numa igreja ou em outra igreja. Em tudo o Senhor dá direção. Tá? É muito bom viver nessa direção do nosso guia, o Espírito Santo. Tá? Oitava atividade, o interceder. Né? 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, pois exorto, se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, que texto é esse aqui orientando sobre oração? Primeiro, devemos orar, suplicar, interceder e render graça em favor de todos os homens. E homens aqui é seres humanos, é a raça humana, não é um homem macho e não inclui as mulheres. Em favor de todos. Tá? E depois ele dá uma outra orientação, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. A qualidade de vida da nossa cidade, do nosso país, depende das nossas orações. Oremos por aqueles que estão investidos de autoridade. E a oração não é assim, Senhor, mata esse, levanta aquele e morre esse, morre. Não é isso.
Ele está dizendo para a gente orar por aqueles que estão investidos de autoridade, que sejam corretos, justos, sábios, homens com discernimento, decisões boas, né? Corrupção zero e derrubar a corrupção no país. A oração da igreja muda a qualidade de vida da cidade, do estado, do país. Tá? Então, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Oremos por essas pessoas e a história da cidade vai mudar. Tá? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual desejo todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, orar segundo a vontade de Deus, orar pelo quê? Pela salvação de vidas. Senhor, salva aquele amigo meu, os colegas do trabalho, salva aquele meu parente, meus pais, meus filhos, salva, Senhor, que haja arrependimento, que haja conversão verdadeira, toca no coração, mexe com ele, coloca pessoas do Senhor ali, próximas a ele, que tem algum contato, que impactem, talvez eu não esteja conseguindo acesso adequado àquela pessoa, mas que o Senhor mande alguém, que o Espírito Santo esteja tocando, faz parte, tá? E chegar ao pleno conhecimento da verdade, orar pelo amadurecimento espiritual das pessoas, para que elas conheçam plenamente a verdade, né? Conhecer a verdade é amadurecer, conhecer a verdade sobre si mesmo é amadurecimento, é crescimento espiritual. Tá bom? E a última atividade, tá? Com um detalhe no interceder, é que às vezes a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo nos dirige na oração. Ele, como guia, ele muitas vezes vai dirigir as nossas orações nesse sentido, naquele sentido, e inclusive a oração em línguas, que alguns não creem, muitos creem, que nessa oração em línguas ele vai conduzir uma oração, como diz a Bíblia, segundo a vontade do Pai. Né? A oração segundo os planos e propósitos do Pai. Tá? Louvar, glorificar ao Senhor. É a nona atividade. Tá? A oração do Pai Nosso, ela encerra dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ele dá glória a Deus, ele entrega o poder a Deus, o reino é dele, o poder é seu, a glória é sua, quem manda é o Senhor, o dono da minha vida é o Senhor, né? Essa postura de adoração, essa postura de honrar, de louvar, de glorificar ao Senhor, tá? Apocalipse 4:11 tem uma passagem maravilhosa que ela diz assim, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Né? Glórias a Deus, reconhecendo a criação, louvando, honrando o nome do Senhor, entregando a Ele o poder e a glória. Né? Efésios 1:11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós fomos criados para sermos para o louvor da sua glória. É o nosso chamado, é a nossa razão de existência, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, existir para a glória de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, né, todo o propósito de Deus para as nossas vidas, vão nos conduzir a glorificar o nome dEle, tá? O nome dEle, né? Como vai acontecer lá quando estivermos diante do trono, recebemos as nossas coroas, né, que são prometidas na Bíblia, em várias passagens, tá? E quando a gente olhar o Senhor no seu trono, o Pai e o Filho, a glória do Pai, a presença visual do Filho, quem é Ele, né? Aquele que se fez homem e é Deus, né? E os anjos adorando e glorificando o nome dele. Nesse momento, nós vamos devolver todas as coroas que recebemos, todas as medalhas e presentes que recebemos de Deus, né? E vamos colocar diante do Senhor Jesus e falar, só o Senhor é digno, não existe outro, né? Toma isso aqui de volta, e essas coroas vão voltar para a nossa cabeça, e novamente a gente vai fazer isso. É um estado de glorificação de Deus, e Deus nos abençoando, nos honrando e também nos fazendo participantes da sua glória.
É um Deus maravilhoso, precisamos estar na presença dele com toda intrepidez, todo conforto, toda tranquilidade. Ele é nosso Pai, ele é Senhor. O desejo dele é que todos os homens se convertam, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus é um Deus de amor, tudo que ele faz é para restaurar a humanidade, trazer ela para os planos originais, uma humanidade abençoada, feliz, vivendo em abundância de amor, de paz, de segurança, plenitude, de realização, de vida, qualidade de vida, de existência. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Assuma uma boa qualidade de vida de oração. Orar é uma bênção. Orar cura a ansiedade, a orar cura a depressão, ela te tira da tristeza, ela é poderosa para fazer isso, tá? E olha aqui na descrição você vai encontrar um PDF resumindo esta mensagem aqui, se você quiser ler, acompanhar, ler os textos estão aqui descritos, né? Você vai encontrar nesse PDF, tá? Encerrando, Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos e filhas que estão aqui assistindo ou vão assistir depois e sejam abençoados, que essas palavras sejam vida no coração, na mente deles, para que possam ter uma vida de oração mais frutuosa, mais abençoada, mais cheia de liberdade, cheia de vida, cheia de ousadia na presença de Deus, cheia de direção do Espírito Santo, cheia de assumir erros, de se confessar, de se render ao Senhor, né? Se render à vontade dEle, confiar na vontade dEle, aprender a pedir com fé, crendo, discernindo, que está orando de acordo com a vontade, porque cada promessa é um sim de Deus, que todos nós tenhamos discernimento no Espírito, na alma, para viver de acordo com a tua vontade, ter uma vida de oração abundante e plena, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo grande.